O que que o feitiço do apaixonismo não faz, gente? Oi, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não é um inscrito, já se inscreve, deixa o seu joinha, porque nós vamos estar falando de assuntos bem legais daqui pra frente no meu canal. E eu não quero que você perca nada, né? Lógico que não. Mas hoje eu vou estar falando de um assunto um pouco constrangedor pra mim, que eu acabei passando por isso, tá? Mas eu sei que você vai gostar e eu peço que você assista até o final, tá bom? Então bora pro vídeo. Então, gente, antes de chegar nessa parte, eu tenho que contar pra vocês um pouco sobre os meus relacionamentos anteriores, antes de conhecer essa pessoa, né, que eu fui descobrir essas coisas. Então, eu tive 3 namorados e o primeiro namorado o primeiro namoro foi super tranquilo. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa pra mim. Eu namorei 1 ano e 5 meses, eu acho, eu namorei bastante tempo, porque foi o relacionamento mais duradouro que eu tive. Porém, não existia aquela coisa do amor, ele me tratava como uma princesa, me tratava muito bem. Eu tinha 15 anos, os meus 15 anos foram o que marcou minha vida, porque é a fase que marca todas as meninas, mas no meu caso não marcou de uma forma assim tão boa, porque eu descobri que eu tinha um problema na coluna com 15 anos, e esse problema na coluna era para cirurgia. Hoje eu sou operada, tenho 23 parafusos na minha coluna, mas naquela época receber uma notícia dessa foi muito impactante, né? Praticamente nessa época eu era uma criança, porque eu fui criada em uma comunidade pequena e todos lá são muito, vamos dizer assim, entre aspas, né, gente, inocentes. Cresci como uma criança mesmo. Sim, tive uma infância muito boa, mas quando eu comecei a me relacionar, te descobri isso e tal, mas meu primeiro namorado eu não gostava dele, eu não amava para poder casar, e meu sonho sempre foi casar, eu sempre quis casar, mas com ele não deu certo. E quando eu terminei esse relacionamento, eu achava assim, vou encontrar o homem da minha vida e tal. Então, eu acabei me relacionando com outra pessoa, a qual eu achava que, nossa, é o amor da minha vida. Porque eu sempre imaginei que eu me casaria com um músico, porque eu gosto de música, eu sou da igreja, então eu canto na igreja, eu gosto de instrumentos, então eu queria sempre um cara que fosse na frente. Ai meu Deus, o príncipe encantado, minha alma gêmea. Só que essas coisas elas não existem. Você vai se casar com uma pessoa totalmente diferente de você. É outro ser humano, não é um desenho da Disney. Ele é outra pessoa com tantos defeitos como você tem. E o príncipe encantado ele não existe. Mas eu tive uma infeliz, né, experiência de conhecer 2 sapos horríveis. Eles me fizeram muito mal. E graças a Deus o relacionamento foi bem curto. Mas esse segundo namorado meu, que é o meu primeiro sapo, porque o bichinho era feio, viu? E eu achava ele lindo, maravilhoso, né? Então, o que que o feitiço do apaixonismo não faz? Você começa a enxergar um monte de coisa numa pessoa que ela não tem, tá? Mas ele foi uma pessoa ruim no sentido de não me respeitar. Eu não queria ter relações sexuais com ele, mas ele queria, de qualquer custo. E foi esse motivo, não vou entrar em detalhes, tá, gente? Porque é uma coisa que eu não tenho coragem de contar, mas foi a questão que ele terminou comigo. Porque eu era tão iludida que eu não tinha coragem de terminar com ele. E mesmo sabendo que era um relacionamento abusivo, não foi o relacionamento mais abusivo que eu tive, porque isso é o segundo sapo. Esse foi terrível, misericórdia. Mas terminando de falar do primeiro sapo,
Ele terminou comigo porque eu tive um sonho de casar virgem, mas ele tava namorando comigo mais porque ele queria, né? E eu não queria de jeito nenhum. Ele acabou sendo um covarde, ele ligou pra mim, queria que eu fosse de ônibus 70 quilômetros para ele terminar comigo. Só que eu disse pra ele terminar por telefone, se fosse esse o assunto. Ele acabou terminando comigo e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu chorei igual um neném. E a minha mãe, ela é um tipo de mãe assim. Ela sempre me apoiou, sempre tive apoio da minha família. Mas a minha mãe, ela nunca foi de passar muita mão na minha cabeça. Então, assim, ela esperou eu chorar uns 2 dias, no terceiro dia ela já tava me xingando. Me mandando levantar. Levanta, menina, fica esperta, a vida continua. E eu falei assim, realmente a vida continua. Aí passou uns anos e eu conheci o meu segundo sapo. Nossa, falar disso, gente, é um pouco ruim, porque ele tem marcas, assim, de... Elas tão pequenas, mas elas existem. E eu sei que todas que têm um relacionamento abusivo acabam carregando marcas para a vida inteira. São cicatrizes que já estão curadas, mas essas cicatrizes, elas não saram, não são feridas abertas. Por isso é cicatriz, né? Mas a gente vai carregar isso para sempre. E esse segundo sapo foi, assim, ele até que me respeitava, mas ele gostava de me humilhar. Eu sou de família humilde, eu nasci numa comunidade muito pequena e meus pais sempre foram pobres. É um pouco difícil controlar a emoção quando você tá grávida. Porque eu tô grávida de 7 semanas e aí eu fico muito emocionada à toa, né? Não é bem à toa. Porque, na verdade, minha casa era muito humilde. A gente, às vezes, quando chovia, a gente orava pra casa não cair, literalmente. Era uma casa antiga que a gente não podia reformar porque estava no processo judicial. Mas ele falava tanto mal, né, da minha casa. Nós recebemos ele tão bem e ele gostava de me humilhar, falando mal da minha família, falando mal da minha casa. E ele gostava de se achar melhor e pisar em mim. Então, tinha vezes que ele me ligava só pra me humilhar e eu sonhava brigando com ele, falava alto. Os meus irmãos falavam assim, cala a boca, Laís, você tá dormindo, você não tá brigando com ninguém não. Eu tô assim, aí eu acordava desesperada e tal. E só que eu acreditava, não sei se eu acreditava, né, que ele era o príncipe encantado, mas ele era meu sapo. E não adiantou beijar não, viu, gente? Continua sapo mesmo. Fake dói. Mas ele era muito ruim pra mim. Tanto é que quando eu falo, eu não consigo me controlar, porque eu me sinto ainda triste por conta das pessoas. Se você convida uma pessoa pra sua casa, você trata ela super bem, você não imagina que ela vai ficar cuspindo em você, falando mal de você, porque você é simples. Porque a casa era super limpa, mas por ela ser antiga e caindo aos pedaços, porque era isso mesmo. Não era mentira. Nunca foi. Nunca escondi isso de ninguém. Que as janelas tinham gretas desse tamanho, que tinha buracos gigantes naquelas casas antigas, era de pau a pique, que o telhado tinha buracos que minha mãe cortava litros para colocar no telhado e que muitas vezes a gente orou quando chovia forte para que aquela chuva não caísse tão forte na nossa casa, para que a casa não caísse. Mas eu era muito feliz, porque eu tinha pessoas que me amavam, que cuidavam muito bem de mim. Os meus pais lutaram muito, nós passamos muita dificuldade, nós não passamos fome porque Deus não deixou. Mas tudo isso para a pessoa vir falar mal daquilo que você é pouco, gente. Mas era o que a gente tinha e a gente era muito feliz. Eu sou muito grata a Deus que eu não morei na rua, que eu tinha um teto sobre minha cabeça, mesmo que aquele teto estava caindo, mas era um teto. E essa pessoa, ela ainda me pediu em casamento. Essa pessoa não é a pessoa que eu tô falando aqui da descrição do vídeo. A descrição do vídeo é o meu marido hoje.
Mas aí ele me pediu em casamento. A trouxinha que iludida aceitou casar com ele. A idiota. Ai, mas graças a Deus, na semana, você vê como é que é covarde, né? Na semana do casamento, do noivado, perdão. Na semana do noivado, ele me liga e termina comigo. Graças a Deus, né? Nesse até que eu não chorei muito não, porque foi o livramento de Deus. Amém, Senhor, obrigado. Mas aí passou um tempo e tal, eu fui num culto, num outro município. Gente, é município porque é roça mesmo, tá? Aqui na roça todo mundo fala assim. Eu ainda moro nessa cidade. Mais ou menos perto do centro, mas ainda é roça. Uma roça. Não tem nada, não tem nenhum shopping. Mas todos, né, foram nesse culto. Minha mãe e tal, minha família toda foi no culto. Quando eu cheguei na igreja, eu lembro que eu sempre quis, igual eu falei já, né, que eu sempre quis casar. Mas eu orava assim, ó Senhor, por favor, quando eu conhecer o homem, o meu príncipe encantado, eu quero que minhas pernas tremam, que meu coração dispare, blá, 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 blá. Tá, orava assim. E nesse culto que eu fui, nesse município, eu vi um rapaz tocando trecado. Aí eu falei assim, menina. Aí minha mãe, olha, você tá vendo aquele menino ali? Então, ele vai ser o meu genro. Eu, mãe, a senhora nem conhece ele, como é que ele vai ser seu genro? A senhora nem sabe se eu gostei dele. Aí a mãe, eu sei que você gostou dele. Eu falei assim, ai mãe, não. Aí eu olhava assim pra ele, as minhas pernas tremiam, meu coração disparou, eu não conseguia falar com ele. E eu falo muito com qualquer pessoa, mas com ele eu não conseguia me estressar, eu não conseguia falar. E qualquer coisa que ele fazia, ele olhava pra mim, parecia que me engolia viva, né? E aí, foi no final do culto, a gente foi comer cachorro quente, né? Porque essas coisas de crente é assim, se você tem que comer, festa de jovem tem que ter comida depois. Aí a gente foi comer, né? Aí eu fui, sentei no banco, sentei até no lugar errado, né? De tanta vergonha, porque minhas pernas ficavam toda bamba. Uma dica, não olhe assim, tá? Porque você vai passar uma vergonha. Porque suas pernas vão ficar bamba, você não vai saber nem a direção que você está indo. Um conselho. E aí, então, fui comer um cachorro quente e a gente foi embora. A minha mãe, como fingindo que não quer nada, perguntou pra uma irmã da igreja, né, que conhecia esse rapaz. Falei assim, irmã, você viu aquele rapaz que toca teclado ali? A irmã, claro, eu vi, ele bonito, mas ele é casado. Aí eu, e ele ainda tem uma filha. Não é o príncipe. Realmente não é o príncipe encantado. Nisso nós foi embora, e aí eu fiquei um pouquinho com ele na cabeça, depois eu esqueci. Falei assim, casado, né, cara, não posso namorar, né? Que isso, não, misericórdia. Passou alguns meses, aí eu recebo uma mensagem. Eu achava que era outra pessoa. Eu não tenho mensagem, eu não converso com ninguém, porque eu não gosto, realmente eu não gosto. Só que naquela época eu era adolescente ainda, gente, eu tinha 17, 18 anos, e aí eu entendi, né? Ele falou assim, oi, a paz do Senhor. Eu falei assim, vou atender, né, porque me conhece. Não era o cara do teclado? Me manda mensagem no Messenger. Eu falei assim, gente, mas esse homem é casado, tá me mandando mensagem, que desaforo. Só que ele falou comigo que ele era divorciado e morava com os pais. E o meu pai conhecia os pais dele, cara, porque essas coisas na roça, né, é o que conta. O pai tem que conhecer o pai do noivo, da noiva, sei lá das quantas. Ela é família de quem, ele é pai de quem, ele é irmão de quem, sei lá das quantas. Pra você poder namorar, né? Na roça é assim. E aí, meu pai, tô assim, é da família de tal pessoa? Eu falei assim, é, pai, mas eu não conheço ele. E por incrível que pareça, nessa semana que ele me mandou essa mensagem, tinha um casamento do lado do sítio do meu pai. E ele ia topar nesse casamento, porque era amigos em comum, a noiva era minha amiga e acho que ele era amigo do noivo. E aí eu falei assim, tá, vou me arrumar, vou ficar bem bonita, vou nesse casamento pra ver ele.
Gente, eu não conseguia olhar pra ele, eu não conseguia falar com ele. Eu era igual uma idiota, né? Como o pessoal aqui de Minas fala, jacu da roça. Aí eu fui e falei assim, tá, cara. E ele foi e ficou perto do meu pai, só que ele não sabia que era meu pai. E aí ele começou a falar assim, nossa, aquela moça que tá carregando as flores, ela é muito bonita. Meu pai é bonito mesmo, é minha filha. Aí ele ficou todo sem graça. E aí, acabou assim o casamento, né? Fomos pra festa. Aí ele foi e começou a conversar comigo. Minha mãe deixou conversar com ele, porque eu sempre fui uma pessoa muito reservada, mas eu sempre gostei de conversar com as pessoas no meio de todo mundo, né? Não aquela coisa escondida, porque eu nunca gostei dessas coisas. E aí, tá, e aí ele pegou meu contato e tal. Gente, menos de um mês, esse cara não apareceu na minha casa. A gente tinha dado um beijinho, me pedindo em namoro. Falei assim, não, tá, eu gosto de você, mas você tem que pedir meu pai, né? Aí ele pediu meu pai, esse cara, isso, 2 horas conversando. E eu igual uma trouxa lá na sala. Então depois dessa longa conversa, ele veio conversar comigo e ele foi embora. A gente morava distante, 40 quilômetros de distância, e era estrada de terra, né? Porque eu morava na roça. E aí então a gente começou a conversar por alguns dias e ele ia na minha casa finais de semana. Só que antes de completar um mês de namoro, ele me pediu em casamento. E claro que a encalhada aceitou. É lógico, gente. Uma pessoa bonita, que você está mega apaixonada, te pede em casamento. Você vai falar assim, não? Acho que não, meu filho. É lógico que eu falei sim. Sim. Antes de um mês de namoro, nem conhecia a pessoa. Eu só sabia que ele era divorciado, tinha uma filha, morava com os papais. E ele tinha 36 anos, gente. 36. E eu tinha 18. Mas mesmo assim, o amor vence a idade e vence as barreiras. Eu aceitei casar com ele. Só que eu falei assim, pra me casar com você, meu pai tem que deixar. E se meu pai não deixar, meu filho, é pé na bunda, porque a opinião dos meus pais é a que conta. Foi eles que me colocaram no mundo, foi eles que me educaram, foi eles que me criaram. E a opinião deles é a única que importa. Aí ele foi lá, né? Falei assim, mas espera pelo menos um mês, né, meu filho? Desespera. Sei que você tá encalhado aí tem um tempão, mas eu não tô, não. Aí ele esperou um mês e pediu meu pai. Meu pai foi e deixou. Meu pai ficou feliz até. Só que ele ficou meio triste porque eu ia embora. E aí ele pediu pra mim noivar com ele no dia do meu aniversário, dia 31 de março de 2015. Aí a gente ficou noivo e tal, foi na casa da mãe dele. Eu tinha certeza que ele morava com a mãe dele, porque ele morava com a mãe dele. A filha dele morava lá, todo mundo morava lá. Tinha certeza, gente, que ele era divorciado. Porque era o que ele falava, e era o que todo mundo falava. Até as esposas dele falavam. Então nós somos todos felizes. Marcamos a data do casamento, dia 5 de dezembro de 2015. E eu fui toda bonita, maravilhosa. Lá nós dois, né? Mas os meus pais, porque eu tinha acabado de fazer 19 anos e eu precisava dos meus pais ainda, né? Aí meus pais foram. Chegando no cartório, é a notícia bombástica. A gente não podia casar. Põe a musiquinha aí no fundo aí. Tum, tum, tum. Sim, a gente não podia casar. Por quê? Entregamos nossos papéis. Tudo lindo e maravilhoso. A mulher olhou pra ele e falou assim, você não pode casar. Aí ele, por que não? Porque você é casado. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, a lágrima escorreu nos olhos dele e eu fiquei assim, ai meu Deus, você é casado, meu Deus! E ele ficou lá sem saber o que fazer, sem saber o que falar. E eu fiquei toda sem graça e meu pai olhando assim pra ele. Você é casado? Como assim você é casado? Aí ele virou pra moça, moça, por favor, como assim eu sou casado? Eu tenho certeza que eu sou divorciado. Aí ela falou assim, não, você não deu continuidade no seu processo de divórcio. Aqui consta que você é casado, então você não pode casar de novo.
Aí eu fiquei assim, misericórdia. Meu Deus, eu tava namorando um cara casado. Sou noiva ainda do cara casado, cara. Que vergonha. E aí, depois de passar essa vergonha no cartório, ele foi atrás de um advogado, pagou o salário mínimo pra poder divorciar e casar comigo. E aí, eu, né, me casei, óbvio, né, gente? Ele nem sabia que não tava divorciado. Então eu não tava realmente, assim, eles não tinham aquele contato, mas legalmente eles eram casados, sim. E essa vergonha, né? A procuradora de príncipe passou. Mas se você teve uma experiência parecida ou teve relacionamentos assim como eu tive com aqueles dois sapos terríveis, assustadores, credo, sai satanás, eu quero que você comente e não deixe de dar o seu like, que ajuda a fortalecer o meu canal e ajuda a crescer também. E se inscreve se você não é um inscrito, porque eu vou trazer histórias bem legais daqui pra frente, tá bom? Então até o próximo vídeo. Beijo, obrigado por assistir até o final.